Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui novamente para abençoar a tua vida com mais uma palavra do Senhor. E quero hoje te falar a respeito de um sinal que o Senhor Jesus nos deixou, mostrando que Ele vai voltar. Eu quero que você leia em Evangelho de João, capítulo 20, que nos fala a respeito da ressurreição de Jesus, que diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. A palavra do Senhor aqui está nos falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Ele veio ao mundo, se fez homem para morrer no nosso lugar, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E aqui então está nos dizendo que Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que cobria a entrada do sepulcro estava revolvida, ou seja, alguém tinha tirado a pedra. E ela foi e anunciou para Pedro e disse que tinham tirado o Senhor de lá e ela não sabia onde tinham colocado. E Pedro então saiu correndo, ele e João, fala o discípulo que Jesus amava, era João, e eles correram então e foram até o sepulcro para ver o que tinha acontecido. E quando chegaram lá, então, primeiro chegou João, mas ele ficou na porta do sepulcro, ele não entrou. E o Pedro então, como era mais impulsivo, né? Ele sempre foi mais, vamos dizer assim, agitado, mas foi muito usado por Deus e depois teve seu temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então Pedro entrou e a palavra do Senhor nos diz que, entrando no sepulcro, ele viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Então, quando Jesus foi retirado da cruz, ele foi envolvido em lençóis, o corpo dele. No corpo e no rosto dele, na cabeça dele, então foi colocado um lenço. E Pedro viu esse lenço então. E aí então, João entrou no sepulcro e também viu o lenço. E creram então que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Mas eu quero falar para você, então eu quero te chamar a atenção a respeito deste lenço. Este lenço que a palavra de Deus nos diz em João 20, versículo 7, que diz assim: o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Nós podemos entender que o Senhor Jesus, quando ressuscitou, então os lençóis, porque o corpo ressurreto dele passou pelos lençóis, e ele teve o cuidado então de deixar esse lenço num lugar à parte, ou seja, separado dos lençóis. E quando eles entraram, então eles entenderam, principalmente Pedro entendeu a mensagem que o Senhor Jesus queria passar com aquele lenço que ele deixou separado dos lençóis, então, como que para transmitir um sinal para Pedro. E nós, para entendermos isso, nós precisamos conhecer um pouquinho a respeito da cultura judaica,
que eles tinham o costume sempre de que quando iam fazer as suas refeições, eles tinham um lenço, um guardanapo, como nós usamos hoje, do lado do prato, e o servo então que arrumava essa refeição deixava o lenço dobrado do lado do prato do seu senhor e não se podia mexer nesse guardanapo ou nesse lenço até que o senhor terminasse a sua refeição. Então o servo sabia que enquanto o lenço estivesse ainda dobrado, ele não poderia retirar as louças ou o prato, né, que foi servido a refeição, ele não podia tirar a mesa. Porque o costume era que quando a pessoa terminava a refeição, ele limpava a sua boca, o senhor, no caso, né, o amo desse servo, ele limpava a sua boca, limpava a barba, limpava os dedos, enrolava esse lenço, esse guardanapo, e aí deixava então sobre a mesa. Mas se o senhor precisasse sair, por algum motivo ele precisasse abandonar a refeição para resolver algum assunto, e que ele não tivesse terminado a refeição, ele deixava o lenço ainda dobrado, como estava no início da refeição, porque esse era um sinal para os empregados da casa, então para esse servo, de que ele ainda não poderia tirar a mesa, porque o Senhor voltaria então para terminar a refeição. E nós sabemos que o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 8, nos informa que Jesus enviou Pedro e João, os mesmos então que foram até o sepulcro e viram o lenço. Ele enviou os dois para preparar a Páscoa. Isso na noite que ele foi preso. Antes ele participou da refeição da Páscoa com os discípulos e depois foi para o jardim do Getsemane, onde ele foi preso. Então Pedro sabia a organização da mesa, ele mesmo tinha organizado a mesa para participarem da ceia com o Senhor. E quando ele viu então esse lenço dobrado à parte, ele entendeu um recado que Jesus provavelmente estava querendo passar para ele, dizendo: eu vou voltar, eu ainda não terminei o que eu vim fazer, eu vou voltar. Então por isso o lenço ficou dobrado no sepulcro e não misturado com os lençóis que estavam envolvendo o corpo do Senhor Jesus. Então Pedro, vendo isso, né, diz ali no versículo 8 do capítulo 20 de João, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então Pedro já tinha visto e daí entrou João e também viu, porque os dois tinham preparado a ceia, os dois sabiam desse costume judaico que eles faziam com o lenço ou o guardanapo na hora da refeição. Então o Senhor Jesus deixou esse sinal no sepulcro com o lenço que cobria o seu rosto para dizer: olha, eu vou voltar, eu ainda não terminei o que eu vim fazer. Ou seja, ele estava dizendo: eu vou vir buscar o meu povo, eu vou vir buscar a igreja que está nascendo agora, né? Porque a igreja começou depois da morte, ressurreição e ascensão ao céu do Senhor Jesus, no dia de Pentecostes. Então a igreja foi fundada. Então Jesus estava deixando um recado para Pedro e João ali naquele momento: eu ainda não terminei tudo que eu vim fazer, eu vou voltar. Então quando o Senhor Jesus disse isso, ele estava nos dando um sinal, mais um sinal, né, além de todos os que ele tinha dado, de todas as palavras que ele tinha falado, ele estava também tentando nos dar mais esse recado, dizendo: eu vou voltar. Nós entendemos que a obra do Senhor Jesus na cruz foi completa, mas todo o trabalho de salvação então para o ser humano vai ser completado no dia do arrebatamento. E o arrebatamento então para nós, igreja, noiva de Cristo, vai ser esse momento em que Jesus virá nos buscar. Então ele deixou esse recado aqui:
Nós podemos entender isso porque o Senhor Jesus por várias vezes usou os costumes e a cultura judaica para ensinar os discípulos e ensinar o povo, e hoje para nós termos também esse entendimento. Então nós podemos crer nisso. Algumas pessoas acham duvidoso que isso possa ter sido um sinal de Jesus, mas eu acredito que foi, porque ele sempre usou a cultura judaica, porque ele era judeu, então ele usava os costumes do dia a dia para ensinar os discípulos. E para nós hoje, nós podemos entender isso então como um sinal, que Jesus deixou o lenço à parte, ou seja, num lugar separado dos lençóis, para nos dar esse aviso: eu vou voltar, ou seja, eu vou vir buscar o meu povo. O arrebatamento nós sabemos que está prestes a acontecer. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva, e então ele aproveitou de todas as maneiras, de todos os costumes judaicos, para poder anunciar isso, para que nós hoje pudéssemos nos preparar para esse momento. Então o Senhor vai voltar, e ele sempre usou então os sinais para nos mostrar isso, os costumes, a cultura judaica, e por isso então nós podemos entender como esse sinal que Jesus deixou para Pedro e João como mais um sinal da sua vinda. Talvez tenha pessoas que não acreditam, mas o Senhor Jesus quer fazer de tudo para salvar o ser humano. Ele fez tudo o que era possível para salvar o ser humano. O sacrifício dele na cruz foi completo. Então nós podemos ter a certeza absoluta de que ele vai voltar. O Senhor Jesus está voltando. Primeiro no arrebatamento, porque a segunda vinda de Jesus se divide em duas etapas. O arrebatamento, onde só os salvos vão ver Jesus, vão subir levados pelo Espírito Santo ao encontro de Jesus nos ares. E depois a segunda vinda, então, quando ele vai voltar juntamente já com os arrebatados, com a sua noiva, com a sua igreja, aonde todo olho o verá. A palavra do Senhor nos diz isso. Então todo olho verá Jesus na sua segunda vinda. Mas no momento do arrebatamento são só os salvos, só a igreja. Se você ainda não faz parte da igreja de Jesus, e quando eu digo igreja, eu não estou falando de denominação, de igreja quadrangular, de igreja Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação, mas eu estou falando sim de igreja, povo eleito, povo salvo, povo santo, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e que por esse gesto então de aceitar Jesus ingressaram na igreja de Cristo, fazem parte da igreja de Cristo, que é a noiva do Senhor Jesus. Então, para esses, Jesus vai vir no arrebatamento buscar os salvos, e por isso nós podemos entender então que o amor de Deus, que é tão infinito, que quer salvar a todos, pode muito bem ter usado esse sinal do lenço como mais uma maneira de dizer: aceitem o Senhor Jesus como Salvador. Jesus mesmo dizendo: porque eu vou voltar buscar um povo escolhido. Então ele estava dizendo aqui: eu ainda não terminei a minha obra. O sacrifício dele na cruz foi completo, mas ele ainda tem que voltar para buscar os salvos no arrebatamento, e depois então na sua segunda vinda, já juntamente com os salvos e com todos os anjos, então para julgar a terra, para julgar o povo que não o aceitou como Salvador. Então a vinda do Senhor está sendo anunciada desde o Antigo Testamento. Já os profetas já falavam disso, da vinda do Messias, e ele veio, morreu, ressuscitou e disse que agora vai voltar para buscar um povo salvo. Então, como está a tua vida? Você já aceitou Jesus como Salvador? Se você já aceitou Jesus como Salvador, você faz parte desta igreja salva, os salvos espalhados pelo mundo. Não a igreja de quatro paredes, mas a igreja do povo salvo. A denominação do povo de Deus não significa uma placa de igreja, mas sim os salvos de todo o planeta. Então, se você já aceitou Jesus, você faz parte desta igreja de Cristo, do corpo de Cristo. E Jesus está dizendo então para você: eu vou voltar. E ele usou até o lenço, que foi
usado para cobrir o seu rosto para te dar esse recado. Então, aceite Jesus como teu Salvador, se você ainda não fez isso. Faça parte da noiva de Cristo, da Igreja do Senhor, para que você possa ser arrebatado quando Ele voltar. E esse sinal, então, nos diz, mais isso nos diz, o Senhor Jesus está vindo buscar o seu povo. Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa palavra sirva de bênção para a tua vida, para edificar a tua fé, e que no dia do arrebatamento você possa estar fazendo parte da noiva de Cristo e subir ao encontro do Senhor, onde nós todos, os salvos, nos encontraremos e nos encontraremos com o Senhor Jesus para viver eternamente com Ele. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Convido você para assinar o nosso canal do YouTube, Banda Seres, para você receber os nossos vídeos. Fique na paz de Jesus.